Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, para estudar conosco a palavra de Deus, para mergulharmos no que as Escrituras nos dizem para o bem viver. Isso nós devemos buscar desde a mais tenra infância, desde pequenos, buscando a sabedoria de Deus. No livro de Provérbios, temos esta série de ensinamentos que queremos trazer para você. Sabedoria desde pequeno. Ensinar aos filhos, ensinar à próxima geração a vontade de Deus. Você está pronto para ouvir a vontade do Senhor? Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é apenas cheia de sabedoria, mas a palavra de Deus é a própria sabedoria para nós. É o Espírito Santo nos falando, o Espírito Santo nos ensinando, nos trazendo em coisas tão simples, verdades tão profundas. Nesta série de estudos no livro de Provérbios, nós vamos mergulhando na prática da vida, na prática do bem, na prática da vontade de Deus, conhecendo mais o Senhor. Bem, mas nós temos apresentado no nosso programa um pouco do que nós temos para os Gideões, nosso material didático. E aí está o curso de Escatologia, um curso que nós preparamos aqui na Rede Super, numa série de estudos que fizemos sobre os acontecimentos do tempo do fim. Sobre o milênio, sobre a vinda de Jesus, sobre o anticristo, o falso profeta, sobre tantos pontos que nós precisamos conhecer. E você pode adquirir esse curso pelo nosso site, a nossa loja virtual, no site gideões24h.com. É isso aí, queremos que você esteja pronto, preparado para a vinda de Jesus. Bem, vamos então ao nosso estudo de hoje, vamos ver o que Deus quer nos falar através do livro de Provérbios no capítulo 4. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 9, como Deus nos fala que desde pequenos nós devemos estar atentos, nós devemos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as crianças estão sendo procuradas, buscadas para o mal, recebendo uma educação, recebendo conceitos, recebendo coisas pesadas, pecaminosas, coisas terríveis, tirando a sua inocência, tirando a sua pureza e trazendo para as crianças perversidade e imoralidade. Mas a palavra de Deus nos fala sobre buscarmos o Senhor desde pequeno. Olha o que diz o versículo 1, no capítulo 4 de Provérbios. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Nesse primeiro versículo diz, ouvi, filhos, a instrução do Pai. Nós temos o pai terreno, que talvez você não tenha um pai que foi modelo, que foi o exemplo. Talvez você nem tenha conhecido o seu pai. Talvez o seu pai não foi aquela pessoa que pudesse ensinar aos seus filhos. Ou talvez você teve um pai amoroso, cuidadoso, zeloso. Um pai realmente parecido com o Senhor. Um pai parecido com o nosso Pai Celestial. E é isso que a Escritura está nos dizendo. Não deixes a instrução do Pai, aquele Pai que foi modelo, aquele Pai que ensinou, aquele Pai que mostrou o caminho, aquele Pai que era um servo de Deus, que amava o Senhor e que deixou um legado para os seus filhos. E também aqui podemos pensar no Pai Celestial. Não deixes a doutrina do Pai Celeste, porque Deus se relaciona conosco como Pai
aos seus filhos. E a palavra de Deus nos diz que Deus, assim como o pai que ama os filhos, disciplina seus filhos, assim também Deus, Ele nos disciplina para que nós possamos caminhar em sabedoria de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, de acordo com o que Deus planejou para nós. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Entender, compreender o que está acontecendo, ter esse entendimento assim, com esse olhar de psicologia, vendo as coisas no lar, na família, nas circunstâncias, tendo esse discernimento espiritual para não cair na conversa do inimigo, para não fazer o que o inimigo quer que façamos, mas para cumprirmos a vontade do nosso Deus. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. A doutrina é aquele ensino que deve ser seguido constantemente, aquele ensino repetitivo que deve ser praticado todos os dias. Não deixeis o meu ensino. Olha, na vida você pode aprender de duas maneiras. Ou você pode aprender apanhando, você pode aprender a duras penas, ou você pode aprender já evitando o mal, sabendo que um caminho é ruim e deixando de passar por ele. Nós podemos aprender todo machucado, cheio de feridas, ou podemos aprender evitando os atalhos e o mal. Por isso a Escritura nos diz que é necessário trazer este ensino para os filhos, para as crianças. Então diz o versículo seguinte: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Está dizendo aqui, quando eu era filho, na companhia de meu pai. A educação hebraica, a educação que Deus trouxe para o seu povo, para o povo de Israel, foi uma educação toda especial. Por exemplo, o Senhor nos fala sobre o pai ensinar a seus filhos, quando eles vão deitar, contar histórias, orar com eles, ensinar na hora que eles vão dormir, porque é tão importante aquelas últimas coisas que a gente ouve, que vão nos trazer um sono bom, agradável ou até mesmo pesadelos. Assentado na mesa com eles, ou seja, na hora da comida, todos estarem ali juntos na mesa, juntos para ouvirem os ensinos. Eu me lembro que em nossa casa nós éramos uma família simples, mas aquela grande mesa de jacarandá, com suas 12 cadeiras, nós nos assentávamos ali, no almoço, no jantar, no café da manhã, no café da tarde, nunca pela cozinha, nunca pelos cantos, mas sempre na mesa, onde nossos pais nos ensinavam a nos portar como filhos de Deus, a comer de maneira educada, saudável, não encher demais a boca, não falar com a boca cheia, não fazer barulho com a boca enquanto come, e saber comer devagar, saber conversar durante o almoço. Tudo isso nos era ensinado ali na mesa. E o Senhor diz também, ao deitar na mesa e andando com eles pelo caminho. Ou seja, os pais levando os filhos para a escola e conversando e explicando as coisas de Deus, indo com o filho para o dentista ou para o médico para tomar vacina, e vai conversando, vai explicando, vai trazendo entendimento da vontade de Deus. Então, quando eu era filho em companhia do meu pai,
o pai tinha a responsabilidade de ensinar os filhos em Israel. Hoje nós vemos que esse peso tem caído mais sobre as mães e estamos vendo hoje as mães saindo de casa, indo trabalhar fora e as crianças ficam sem a mãe no lar, ficam sem ensino dentro de casa. Os pais chegam do trabalho e o que eles fazem? Eles querem compensar a sua ausência, compensar que ficaram longe dos filhos tanto tempo, então enchem de presentes e os filhos vão ficando cada vez mais exigentes, mais desobedientes, mais egoístas, mais rebeldes, formando o quadro do homem do final dos tempos. Egoísta, sem respeito, amando mais os prazeres do mundo do que sendo amigos de Deus. Vai se formando esse caráter distorcido, porque em casa as crianças não estão recebendo ensino de seus pais. Como é importante isso? Como é importante saber que os pais devem ser modelo para os seus filhos, lendo a palavra de Deus e passando estes ensinamentos. Lendo, decorando, memorizando a palavra de Deus e passando isto para os seus filhos. Como isto é importante! Eu retinha no meu coração as palavras, guardava os mandamentos para viver, adquirindo a sabedoria, adquirindo o entendimento e não esquecendo das palavras. Aqueles ensinos de nossos pais são tão importantes, eles ficam gravados, eles ficam guardados e nós nos alegramos nisso. Ah, quantos filhos têm o entendimento e a lembrança do seu pai ensinando a honestidade. Às vezes, aquelas palmadas, aquelas varadinhas no bumbum quando pegaram alguma coisa de alguém ou tiveram de devolver algo que pegaram ou acharam, são ensinamentos que ficam para o resto da vida. Ficam para sempre. Para sempre. Os pais devem ensinar seus filhos. Os pais devem passar para os seus filhos o ensino. O ensino. Há um tempo, quando as crianças fazem umas perguntas e uma delas é por quê? Aí a mãe explica e diz, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É esse tempo quando você deve responder por quê. Ensinar com amor, ensinar com carinho, ensinar com paciência, porque as crianças estão aprendendo. É nesse tempo, quando elas são pequeninas, que elas vão aprender a andar, vão aprender a conversar, vão aprender a comer. Eu me lembro de pessoas cultas, pessoas que fizeram curso superior, eram formados, mas aprenderam a falar algumas palavras erradamente na sua infância e não conseguiam pronunciar direito. Eu me lembro de alguns vizinhos que, ao invés de falar garfo, falavam galfo. Ao invés de falar problema, falavam problema. Eles aprenderam, aquilo ficou dentro deles, desde criança. Mesmo lendo lá problema, continuavam a falar problema. Exercício, falava exercício. Quantos falam iogurte ao invés de iogurte? Salsicha, salsicha, porque era assim que os pais pronunciavam. Aquilo que nós aprendemos fica, permanece na idade adulta, permanece para sempre. Então é necessário falar, ensinar da maneira correta. Mas hoje, quantas crianças estão aprendendo com a televisão, com a internet, com a babá, e com outras pessoas ou na escola e não recebem as coisas mais simples, mais elementares. Princípios de amor, de dividir as coisas, dividir com um coleguinha, em ter um coração bondoso, em falar a verdade, mas estão aprendendo a falar a mentira. Estão aprendendo a ser egoístas, a brigar, estão aprendendo nos desenhos animados a violência, estão aprendendo na escola a imoralidade, a perversidade, estão sendo abusados, estão entrando por um caminho
que depois é tão difícil a cura, o retorno, a paz interior. O tempo da infância é esse tempo de aprendizado. Guarda os meus mandamentos e vive. A criança que aprende a guardar os seus brinquedos, que a mãe diz, olha, agora você vai guardar, você brincou, agora você vai guardar. Vai crescer um adulto organizado, que vai colocar as coisas no lugar, vai chegar em casa, vai guardar o sapato, calçar o chinelo, vai colocar a roupa suja no cesto, vai usar a toalha e pendurá-la para secar, vai fazer as coisas da maneira correta, sem peso, sem dificuldade, sem lágrimas, porque ele aprendeu a colocar as coisas no lugar. Mas se ele não aprendeu, ai, como é difícil. Como adulto, como é difícil aprender as coisas. As crianças aprendem línguas com facilidade. Crianças de 2, 3 anos que vão para os Estados Unidos, aprendem inglês, falam 2, 3 línguas com maior facilidade. Mas o adulto, quando ele vai aprender, ai, como é difícil. Como ele sente dificuldade de ouvir, de repetir, de pronunciar, porque já está na fase adulta, mas a criança é com facilidade. Música, como as crianças aprendem o ritmo, a iniciação musical, como que eles aprendem tudo tão rápido. Mas para o adulto é mais devagar, é mais difícil. E certas coisas nem tem jeito de mudar. Tem de deixar como estão, porque já estão tão arraigadas na pessoa adulta que fica difícil uma mudança. Só o Senhor, só o Espírito Santo para mudar. Então, o tempo certo de aprender, o tempo certo de receber os mandamentos, os ensinamentos, as regras do bem viver, são exatamente no período da infância, como criança. O texto diz aqui, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca. Olha, crianças que não aprenderam, não decoraram a tabuada, têm dificuldade quando adultos de saber quanto é 5 vezes 6, 8 vezes 9, 7 vezes 5, porque eles não decoraram. Quem decorou na infância, está tudo na ponta da língua, tá, mas quem não decorou, tem de fazer os seus recursos, se bem que hoje se fala, a tecnologia está aí, a calculadora está aí, mas como é bom quando está tudo tão fácil na mente, quando se aprende na infância. Ensine seus filhos a palavra de Deus. Ensine a memorizar as Escrituras, porque a palavra de Deus vai ficar guardada, gravada no seu coração. Quem não decorou o Salmo 23 na sua infância, o Salmo 1, João 3,16, que coisa tão gostosa, saber as Escrituras, recitar as Escrituras, porque o Espírito Santo vai usar aquilo que você tem guardado na sua memória, nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, a palavra de Deus virá, porque ela está guardada, está lá dentro do coração. Então, gaste tempo com seu filho. Antes de dormir, leia a história, leia as histórias da Bíblia, ensine a palavra de Deus. Hoje as crianças estão gostando do feio, do errado. Hoje as crianças estão tendo seus heróis, são do mal. Hoje estamos vendo aí até bonecas sendo totalmente distorcidas no seu caráter, até torpe a gente pensar o que está sendo oferecido para as crianças. Nos jogos de computador, jogos digitais, que coisa terrível está sendo passada, violência, imoralidade, maldade, pornografia. E como você tem ensinado os seus filhos?
ensinando o que é bom, ensinando o que é reto, ensinando o que é justo, ensinando o que é amável, ensinando aquilo que Deus, a palavra do Senhor, nos ensina. Dela não te apartes. O que você plantar no coraçãozinho da criança vai ficar durante toda a vida. Vai florescer para sempre. Marcas, traumas, abusos, feridas são tão difíceis de curar na vida adulta. Aquilo que foi feito na infância, aquilo que foi colocado na mais tenra idade. Mas Deus pode mudar tudo isso e Ele quer mudar. Diz o versículo seguinte: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Sabemos que o ensino, as coisas corretas, vão servir de segurança, de proteção, vão guardar, irão proteger. Cada um de nós estaremos protegidos quando você aprende a ser um bom cidadão, a colocar o lixo no lixo, chupou um picolé, comeu alguma coisa e pegou o papel, levou para o lixo. É tão fácil quando você aprende isso. Mas como é triste quando a gente vê pessoas ainda hoje jogando lixo pela janela ou jogando no chão. Eu fico tão triste de ver os nossos jardins cheios de sacolas plásticas, de papel, de palito de picolé. Alguém jogou, o vento foi levando. Por que não jogou no lixo? Por que não deixar limpa a cidade? Vemos nossa cidade de Belo Horizonte tão cheia de pichações. Que coisa triste. Era necessário ensinar as crianças, ensinar a juventude. Como é bonita uma casa limpa, uma cidade limpa. Todos ficam felizes com isto. Ensinando as crianças. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Ou seja, todo esforço deve ser feito para aprender e para andar com sabedoria. Será que você tem colocado toda a sua diligência, todo o seu esforço para isto? No seu lar, na sua família, com seus filhos? Ensinar, buscar a sabedoria, buscar aprender as coisas boas, as coisas de Deus, a verdadeira sabedoria. Que é o Senhor que nos dá, é a palavra de Deus que nos ensina. Então a proposta é essa: vai e busca. Quem busca, acha, encontra. Você tem uma Bíblia? Leia a Bíblia com seus filhos. Leia você a Bíblia. Tome esse livro de Provérbios e coloque em prática estes ensinamentos. Você vai ver de quanta coisa você vai ficar livre. Você vai ver como que esta sabedoria nos livra de tanta queda, de tanto problema. E o último versículo aqui diz: estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha o que a sabedoria faz. Se você a estimar, ela te exaltará. Ela vai te elevar. Como é bonito uma pessoa educada. Não estamos falando aqui de uma pessoa inteligente, mas uma pessoa sábia. Sábio é aquele que põe em prática os conhecimentos. É aquele que põe em prática aquilo que ele aprendeu. Ele sabe se portar, sabe andar, sabe comer, sabe falar, sabe se relacionar, sabe buscar a Deus, sabe aprender, sabe ser humilde, sabe receber conselhos, sabe orar, sabe adorar, sabe buscar a vontade de Deus, sabe amar, sabe respeitar, sabe valorizar. Como é importante. Como é a sua vida? Você tem buscado esta sabedoria? Tem buscado este Deus maravilhoso? Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos.
curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para receber a Tua palavra, para receber o Teu ensino, para receber a Tua presença em mim. Eu Te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, limpa-me de toda impureza e dá-me um coração puro e bondoso, um coração igual ao Teu. Eu me entrego a Ti, Jesus, para ser Teu, hoje e para sempre. Amém. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o Teu toque, a Tua bênção, a Tua paz e tenha o Seu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.